Livro Feminilidade Radical. Capítulo 2. Os homens não são o problema. No prefácio, mencionei uma palestra a um grupo de mulheres em idade universitária numa conferência. Essencialmente, eu estava dando uma visão geral deste livro. Isso é uma quantidade enorme de informação para uma só hora. Foi difícil não acabar disparando datas e nomes rapidamente àquelas mulheres. Eu me sinto da mesma forma, inclusive com este livro. Há muita informação para examinar e apresentar. É por isso que escolhi desenvolver esse material em tópicos. Cada capítulo deste livro aborda diferentes aspectos da vida das mulheres e como definições concorrentes de feminilidade moldaram essas áreas. Neste capítulo, introduzo algo da história básica do feminismo através da vida de 3 mulheres influentes: Elizabeth, Simone e Beth. Se você for jovem, muito disso deve ser novo para você. Continue firme ao longo da lição de história, porque é importante saber como chegamos onde estamos hoje. Algumas de vocês, como eu mesma, viveram parte dessa história, mas não com a claridade que uma visão em retrospectiva traz. Confio que essa visão geral ajudará você a entender como o que aconteceu no século XIX se tornou o impulso para a turbulência do século XX. O que se segue é uma introdução de como o feminismo veio a identificar os homens como o principal problema das mulheres e como essas questões são tratadas pela Bíblia. Há uma diferença entre restaurar os direitos dados por Deus às mulheres e colocá-las acima tanto dos homens quanto de Deus. A história do movimento feminista mostra que uma coisa levou a outra, e isso antes da década de 1960. A fim de entender a confusão acerca dos gêneros do século XXI, você tem que voltar ao movimento da década de 1990, ao movimento de libertação das mulheres da década de 1970, à domesticidade suburbana da década de 1950, a era de Rose, a rebitadeira durante a Segunda Guerra Mundial, a sexualidade desavergonhada da era do jazz e mesmo ao pontapé inicial do século XIX pelo direito feminino ao voto, de volta à fundação de nosso país. Durante esse tempo inebriante, à medida que conceitos políticos de democracia e emancipação estavam tomando forma na nova república, as mulheres tinham grandes expectativas de que receberiam status legal igual ao dos homens como cidadãs dos Estados Unidos da América. Quando Abigail Adams contemplou toda a retórica política ardente de 1776, ela implorou a seu marido que não se esquecesse das mulheres. Numa carta a John Adams em 31 de março, ela fez este apelo: espero ouvir que declaraste independência e, por falar nisso, no novo Código de Leis que suponho ser necessário que faças, eu desejo que te lembres das mulheres e sejas mais generoso e favorável a elas do que o foram teus ancestrais. Não coloques poder tal ilimitado nas mãos dos maridos. Lembra, todos os homens seriam tiranos se pudessem. Se cuidado e atenção particulares não forem pagos às mulheres, estamos
determinadas a fomentar uma rebelião e não nos prenderemos a quaisquer leis nas quais não temos voz ou representação. Que teu sexo é naturalmente tirano. É uma verdade tão amplamente estabelecida que não admite qualquer disputa, mas que de ti seja o abdicar, feliz e voluntário, do duro título de mestre, em nome daquele mais tenro e cativante, o de amigo. Por que então não tirar o poder dos viciosos e bárbaros de nos usar com crueldade e indignidade impunemente? Homens de bom senso em todas as eras abominam esses costumes que nos tratam somente como vasos do teu sexo. Considera-nos então como tendo sido colocadas pela providência sob tua proteção e em imitação do Ser Supremo, faz uso daquele poder somente para nossa felicidade. Infelizmente, seus apelos não foram ouvidos, pois embora eles tivessem um casamento próximo e amoroso, John Adams simplesmente escreveu esta provocação em 14 de abril. Quanto ao teu extraordinário código de leis, posso somente rir. Por mais radicais que suas ideias tenham parecido ao seu esposo, Abigail não estava sugerindo que as mulheres abandonassem todos os aspectos da existência feminina, jogando fora os papéis de esposa e mães. Ela simplesmente queria que as leis reconhecessem as mulheres como entidades adultas e completamente legais dessa nova nação. Ela estava ligando a causa das mulheres e, em outros tempos, a causa da abolição, a causa da revolução. Embora seu marido não a tenha levado a sério nesse ponto, ela permaneceu fiel à sua família, amando John e os filhos ao longo de 54 anos de casamento. Como notou um biógrafo, aos olhos dela, um status legal e social melhor para as mulheres não era algo inconsistente com o papel essencialmente doméstico delas. Embora Abigail Adams não seja considerada uma feminista, ela corretamente previu a rebelião feminista do porvir. Em seu justo apelo, também articulou o que seria a premissa feminista básica. Lembra, todos os homens seriam tiranos se pudessem. Sempre que as mulheres analisaram nossa história de desigualdade, a conclusão tem sido consistentemente que os homens são o problema. Neste capítulo, exploraremos como o feminismo se desenvolveu em torno dessa ideia e como a Bíblia trata dessa tensão entre os sexos. Essa é a parte da história sobre as mulheres e o feminismo que aprendi muito bem em meu curso de estudos femininos. Uma história que se mostrou reveladora. Em busca de direito. O preâmbulo da Declaração de Independência estadunidense traz uma das frases mais memoráveis de sua história. Defendemos que estas verdades são evidentes, que todos os homens foram criados iguais, que eles foram dotados pelo seu Criador com certos direitos inalienáveis, que entre esses estão a vida, a liberdade e a busca pela felicidade. Mas em 1776, todos os homens não significavam realmente todos os homens. A expressão excluía alguns homens, mas notadamente os escravos e todas as mulheres. A porta para a mudança, no entanto, foi aberta.
Sucessivas gerações de mulheres continuaram de onde Abigail Adams parou. Em 1848, a Convenção de Direito das Mulheres se reuniu em Seneca, Nova York. A convenção foi realizada por 5 mulheres, incluindo as ativistas Elizabeth e Lucretia. As participantes emitiram uma declaração dos sentimentos moldada segundo a Declaração de Independência, que reclamava por igual tratamento para as mulheres sob a lei. Os historiadores geralmente apontam essa convenção do século XIX como a semente para o movimento feminista. Ela é considerada o ponto de partida da primeira onda do feminismo, também conhecida como movimento sufragista ou a campanha para obter o direito ao voto das mulheres. Aquela campanha levou algum tempo também. Finalmente foi concedido o direito de votar às mulheres através da ratificação da 19ª emenda à Constituição em 1920. É mais ou menos isso que a maioria das pessoas conhece sobre a primeira onda do feminismo, se é que elas estão cientes de que há várias ondas. Não aprendi isso nem no curso de estudos femininos, por isso não espero que seja de conhecimento comum. Por mais importante que tenha sido o fato de essas primeiras feministas terem obtido o direito de votar, 2 questões adicionais foram igualmente significativas: a cobertura e a reforma do cristianismo. A cobertura era o conceito legal que subordinava os direitos de propriedade de uma mulher no casamento. Naquele tempo, antes do matrimônio, a mulher poderia livremente executar um testamento, assinar contrato, processar ou ser processada em nome próprio e vender ou doar suas posses ou propriedades pessoais conforme desejasse. Com o matrimônio, porém, sua existência e identidade legal como indivíduo eram suspensas. Isso estava entre as queixas que as organizadoras de Seneca trataram na Declaração dos Sentimentos, o que elas denominaram de uma história de repetidas ofensas e usurpações da parte do homem para com a mulher. O homem nunca permitiu que a mulher exercesse seu direito inalienável ao voto. O homem obrigou a mulher a se submeter a leis em cuja formação ela não teve voz. O homem negou à mulher direitos que são dados aos homens mais ignorantes e degradantes, tanto nativos quanto estrangeiros. O homem tornou a mulher, se casada, civilmente morta aos olhos da lei. O homem tomou da mulher todo o direito sobre propriedade, até mesmo em relação aos salários que ela ganha. Após despojá-la de todos os direitos como uma mulher casada, se solteira e proprietária, o homem taxou a mulher para que tentasse um governo que somente a reconhecesse quando da sua propriedade pode ser retirado lucro. O homem monopolizou quase todas as profissões lucrativas e, daquelas que lhe são permitidas exercer, ela recebe apenas uma escassa remuneração. O homem negou à mulher as instituições para se obter uma educação ampla. Todas as faculdades lhe são fechadas. As organizadoras do Seneca também trataram da igreja, o que pode parecer surpreendente em nossa época, e emitiram uma resolução por mudança. O homem permite à mulher na igreja, assim como na sociedade, apenas uma posição subordinada, afirmando autoridade apostólica para sua exclusão do ministério, e com algumas exceções
de qualquer participação pública nas questões da igreja. Resolve-se que, por muito tempo, a mulher permaneceu satisfeita nos limites circunscritos que costumes corrompidos e uma aplicação pervertida das Escrituras estabeleceram para ela, e que é hora para que ela se mova em direção à esfera abrangente que o grande Criador lhe designou. Mesmo para essas ativistas, com toda sua indignação, era uma manobra ousada assinar o documento. Uma multidão de cerca de 300 pessoas, incluindo 40 homens, veio de um raio de 5 milhas. Nenhuma mulher se sentiu capaz de presidir. A tarefa foi aceita pelo esposo de Lucrécia, James. Todas as resoluções foram aprovadas unanimemente, exceto o sufrágio feminino, uma ideia estranha e dificilmente um conceito que atraísse a audiência composta predominantemente por Quakers, cujo contingente masculino recusou votar. O eloquente Frederick, um ex-escravo e agora editor, no entanto, levou o ajuntamento a aceitar a resolução. Na sessão de encerramento, Lucrécia conseguiu a aprovação de uma resolução final pela derrubada do monopólio do púlpito e pela garantia às mulheres de participação igual à dos homens nos vários negócios, profissões e comércio. 100 mulheres e homens assinaram a Declaração de Seneca, embora a crítica posterior tenha levado alguns a remover seus nomes. O desafio de rever a história é entender o sentido da época e então ser capaz de objetivamente separar certos eventos para examinar seu impacto futuro. No caso da Declaração dos Sentimentos, nós que estamos vivas hoje temos muito o que agradecer. Essas queixas levaram a reformas necessárias para as mulheres na educação, no matrimônio, no sufrágio e no trabalho. Mas, misturado àquelas reformas sociais necessárias, estava um desafio para o cristianismo, o governo da igreja, o ensinamento bíblico e o culto público. Como veremos no capítulo 8, a igreja em geral precisava de um entendimento melhor sobre uma comunidade espiritual baseada no Novo Testamento. No entanto, o desafio à igreja que foi levantado nesse documento levou por fim à destruição de conceitos biblicamente definidos de Deus, pecado, diferenças de gênero, matrimônio e outros. Para entender como isso aconteceu, cada capítulo deste livro discursará sobre diferentes aspectos da influência do feminismo, incluindo o matrimônio, a maternidade e a sexualidade feminina. Neste capítulo, eu apresento um perfil de 3 líderes feministas, Elizabeth, Simone e Beth, para focar em suas atitudes para com os homens e em como essas ideias contribuíram para o surgimento do feminismo. Em silêncio e sujeição. De muitas formas, Elizabeth foi a personificação do feminismo da primeira onda. A Convenção de Seneca foi o início da causa que defendeu durante toda a vida. Embora Staton fosse casada por quase 50 anos e mãe de 7 filhos, ela tinha uma visão obscura do matrimônio. É vão buscar a elevação da mulher enquanto ela é rebaixada no matrimônio. Sinto que toda essa questão do direito da mulher se transforma na relação do matrimônio.
Para ser justa, sua visão de matrimônio pode ter sido feita amarga pela falta de consideração de seu próprio marido. Ela frequentemente confidenciava suas dores à sua amiga íntima e colega ativista, uma mulher solteira de nome Susan. Numa carta ela escreve: "Eu caminho de um lado a outro nestas minhas duas câmaras como um leão enjaulado, desejando pôr um fim aos cuidados de criação de filhos e tarefas domésticas. Tenho outro trabalho a fazer. E novamente, ó, quanto anseio por algumas horas de lazer todo dia. Quão rebelde me faz sentir ver Henry andar por aí quando e como quer. Ele pode caminhar à vontade pelo mundo inteiro ou recolher-se sozinho se ele quiser dentro de 4 paredes. Conforme contrasto sua liberdade com a minha escravidão e sinto que, por causa da falsa posição das mulheres, eu fui obrigada a suspender todas as minhas mais nobres aspirações a fim de ser uma esposa, mãe, babá, cozinheira e escrava doméstica. A chama se acende dentro de mim de novo e anseio derramar de minha própria experiência toda a longa história dos erros das mulheres." Seu ativismo começou com a reforma do casamento e do sufrágio e então migrou para a religião. Staton desenvolveu suas crenças ateístas enquanto ainda jovem, como uma reação às reuniões de avivamento do evangelista Charles Finney. Depois de ouvir Finney pregar, Staton ficou aterrorizada com a condenação. Temores do juízo apoderaram-se de minha alma. Visões dos perdidos assombraram meus sonhos. Angústia mental abateu minha saúde. Perda da razão foi percebida pelos meus amigos. Retornando à noite, eu frequentemente levantava meu pai de seu sono para que orasse por mim, para que eu não fosse lançada ao abismo sem fim antes da manhã. Mas essa convicção não durou muito. Sua família a convenceu a ignorar a pregação de Finney e a levou para um passeio nas cataratas da Niágara para limpar sua mente. Depois desse passeio, ela escreveu: "Assim, depois de muitos meses de peregrinação esgotante no labirinto intelectual de a queda do homem, pecado original, depravação total, ira de Deus, triunfo de Satanás, a crucificação, a expiação e salvação pela fé, eu encontrei a saída da escuridão para a luz da verdade. Minhas superstições religiosas deram lugar a ideias racionais baseadas em fatos científicos e, proporcionalmente, à medida que olhava para todas as coisas de um novo ponto de vista, tornei-me mais e mais feliz dia após dia. Vejo como um dos maiores crimes obscurecer a mente dos jovens com essas superstições tenebrosas e com temores do desconhecido e daquilo que não pode ser conhecido, envenenar toda a sua alegria na vida." Seu preconceito contra o cristianismo se tornou mais forte com o tempo. Próximo ao fim de sua vida, Staton publicou uma reformulação feminista das Escrituras. Na introdução, ela escreveu: "A Bíblia ensina que a mulher trouxe pecado e morte ao mundo, que ela iniciou a queda da raça, que ela foi acusada diante do trono de julgamento dos céus, processada, condenada e sentenciada. O matrimônio para ela deveria ser uma condição de escravidão, a maternidade um período de sofrimento e angústia, e em silêncio e sujeição ela deveria fazer o papel de uma dependente da generosidade do homem
para todas as suas necessidades materiais e para toda a informação que ela pudesse desejar quanto a questões vitais. Ela foi ordenada a perguntar a seu marido em casa. Aqui está a posição da Bíblia quanto à mulher, brevemente resumida. A ironia das afirmações de Stanton é que, quando a Bíblia é realmente ensinada da forma correta, a história mostra que a condição feminina melhora. A reforma protestante, séculos antes, tinha afetado positivamente a condição das esposas, colocando o matrimônio sob o clamor de pela Escritura somente. Mesmo historiadores seculares admitem que poucas pessoas moldaram a instituição do casamento mais que Martinho Lutero. Sua oposição ao celibato obrigatório de sacerdotes levou às suas bem articuladas posições sobre o matrimônio e, em última análise, em seu próprio casamento em 1525. Aos 42 anos de idade, esse ex-monge se casou com uma ex-freira de 25 anos de idade e juntos se tornaram pais de 6 filhos. Quando Lutero e outros protestantes examinaram as Escrituras, eles exaltaram o casamento de companheirismo acima e contra os tradicionais ganhos financeiros e alianças políticas que se buscava por meio do casamento. Em seu livro, Uma História de Esposa, Marilyn oferece este resumo do legado protestante. Voltando às palavras de Gênesis, protestantes ingleses levaram bastante a sério a declaração de Deus: não é bom que o homem esteja só, e que a esposa deveria ser uma auxiliadora ao lado dele. Lado a lado, duas almas cristãs eram encorajadas a compartilhar os prazeres e deveres dessa terra à medida que eles simultaneamente percorrem cada um seu caminho, passo a passo para a vida eterna. E entre os prazeres que os protestantes reconheceram e permitiram estavam os prazeres do sexo marital. Os puritanos, em particular, contrariamente à atual visão popular de que eles eram hipócritas e inibidos, viam a relação sexual habitual como necessária para um casamento duradouro. Ao olharmos para esse período da posição vantajosa do ano 2000, pode-se argumentar que os protestantes do século 6 e 7 prepararam o terreno para o casamento moderno. O historiador estadunidense Edmund nos lembra do alto valor dado ao amor mútuo no casamento puritano. Se o esposo e a esposa falham em amar um ao outro acima de todo o mundo, eles não somente ofenderam um ao outro, mas também desobedeceram a Deus. Então, como você pode ver, embora as conquistas triunfantes da primeira onda do movimento feminista tenham sido as reformas legais na cobertura e no sufrágio, os escritores de Stanton revelam que o contínuo alvo era a autoridade da Escritura. Isso ainda é verdade hoje. Depois da ratificação da 19ª emenda em 1920, o feminismo, enquanto movimento ativista nos Estados Unidos, pareceu se enfraquecer. Em minha opinião, isso se deu mais por causa das distrações da Primeira e da Segunda Guerras e da Grande Depressão. Mas, na Europa, onde o feminismo estava mais diretamente ligado ao movimento socialista, ele continuou a infiltrar-se, especialmente na cultura das cafeterias de Paris, o lugar onde a mulher responsável pelo surgimento da segunda onda do feminismo
e seu amado eram frequentemente vistos. O segundo sexo. Jean Paul era um influente intelectual, um homem que publicou os tratados filosóficos que escreveu sentado entre amigos de mesma opinião nas cafeterias francesas. Simone era sua igual em termos profissional e intelectual. Eles receberam as duas maiores honras em filosofia na Sorbona. Em alguns círculos, eles são ainda considerados um dos casais mais influentes do século XX. Sua causa política, o socialismo, se arrastou até a irrelevância, mas sua influência no casamento moderno permanece indelével. Eles se encontraram em 1929, quando ela tinha 21 anos de idade e ele 24, e decidiram-se por um relacionamento radical. Abandonando os limites do casamento burguês, eles definiram sua união de toda a vida como um relacionamento aberto, não monogâmico, não marital, que somente exigia completa transparência. Jean fortemente acreditava que o amor nada tinha a ver com posse. Para ele, uma espécie mais generosa de amor era amar a outra pessoa enquanto ser livre. Quando Simone levantou a espinhosa questão do ciúme, Jean disse que se eles contassem tudo um ao outro, eles nunca se sentiriam excluídos da vida um do outro. Embora Jean não quisesse perder uma liberdade da qual já desfrutara por vários anos, Simone não poderia sequer imaginar como seria a sua própria liberdade. Eu não tinha me emancipado de todos os tabus sexuais, ela admite. A promiscuidade numa mulher ainda me chocava. À medida que as coisas se desenrolaram, o pacto significava que Simone não somente discutia com Jean sobre o interesse dele por outras mulheres, ela mesma frequentemente criava amizades próximas com essas mulheres. Jean logo deixou de se relacionar sexualmente com ela e ela teve seus próprios relacionamentos sérios. Mas ela permaneceu comprometida com Jean e com o pacto, e o relacionamento com seu carrossel de parceiros e mesas de cafeteria durou 51 anos. Simone ficou mais conhecida com a publicação francesa de 1949, O Segundo Sexo, seu estudo compreensivo da condição secundária das mulheres ao longo da história. Como o primeiro longo exame sociofilosófico da condição das mulheres na sociedade, O Segundo Sexo é considerado a obra seminal do feminismo moderno. Simone escreveu que a mulher é definida e diferenciada com referência ao homem e não ele em referência a ela. Ela é incidental e não essencial, em contraste ao essencial. Ele é o sujeito, ele é o absoluto, ela é o outro. Por causa desses status secundários, Simone argumentou que as mulheres foram aprisionadas pelos papéis de esposa, mãe e amante. Portanto, ela defendia que todas as formas de socialismo, ao separar a mulher da família, favorecem a sua libertação. No entanto, quando sua própria vida é examinada, Simone é uma feminista paradoxal. Ela foi companheira de toda a vida de um homem que compulsivamente seduziu várias mulheres. Pior ainda, ela mesma fez parte de seus relacionamentos predatórios com jovens mulheres, uma que sofreu crise nervosa, duas que cometeram suicídio e uma quarta que enfrentou 3 abortos para poupar
Jean do fardo da paternidade. As suas correspondências privadas, publicadas após a morte deles na década de 1980, revelaram ciúmes, comportamento grosseiro, mentiras e desprezo por aquele que eles seduziram, o que surpreendeu e enraiveceu aqueles próximos que ainda estavam vivos. De acordo com um perfil recente, aquelas cartas também colocaram à prova as visões de Simone sobre o casamento e o relacionamento entre os sexos. Se o segundo sexo não pode ser conciliado com a vida, somos reduzidos à teoria final e deprimente de que o pacto era apenas o arranjo sexista tradicional, no qual o homem se relaciona sexualmente com várias mulheres e a mulher nobremente aceita a situação, travestido de filosofia. Jean era o clássico mulherengo e Simone a clássica viabilizadora. Simone era formidável, mas não era feita de gelo. Embora seus casos em sua maioria fossem casos amorosos, está claro a partir de quase todas as páginas que escreveu, que ela abriria mão de todos eles se pudesse ter Jean somente para ela. Em O Segundo Sexo, Simone escreveu que todas as ideologias masculinas são direcionadas para justificar a opressão das mulheres. As mulheres são tão condicionadas pela sociedade que elas consentem com essa opressão. Com a vantagem da retrospectiva, parece que a mulher que disse que as outras mulheres eram aprisionadas nos papéis de esposa, mãe e amante viveu ela mesma em sórdida escravidão. Ironicamente, próxima ao fim de sua vida, ela disse que nada que alcançou em sua vida profissional foi tão significativo quanto seu relacionamento com Jean. Ele morreu em 1980, excluindo-a de seu testamento e deixando o seu patrimônio à sua última amante. Jean e Simone foram defensores do existencialismo, uma filosofia que pode ser genericamente definida como um sistema no qual a subjetividade, a liberdade individual e a escolha são advogados. A verdade que é verdadeira para mim, como um filósofo existencialista escreveu. Seu relacionamento foi amplamente imitado pela geração do pós-guerra, os que diziam que eles também não precisavam de um pedaço de papel para confirmar seus relacionamentos. O problema que não tem nome, O Segundo Sexo, foi publicado em inglês em 1953, mas não foi amplamente lido nos Estados Unidos até que Betty o ecoou em sua publicação em 1963, A Mística Feminina. No livro, Betty explora uma inanimada e dolorida insatisfação entre as donas de casa suburbanas, a qual ela denominaria de o problema que não tem nome. Sua teoria era que as mulheres estavam tentando viver de acordo com o ideal feminino, a mística, que as deixava sentindo-se presas, entediadas e deprimidas. Ela escreveu: a suburbana dona de casa, ela era a imagem do sonho das jovens mulheres estadunidenses e o alvo de inveja, como se dizia, de mulheres de todo o mundo. A dona de casa estadunidense estava liberta pela ciência e por tecnologia facilitadora do trabalho doméstico, dos perigos do parto e das doenças de sua avó. Ela era saudável, bonita, educada, preocupada apenas com seu marido, seus filhos e seu lar. Ela havia encontrado a verdadeira realização feminina.
Como dona de casa e mãe, ela era respeitada como uma parceira igual e completa do homem no mundo dele. Ela era livre para escolher carros, roupas, aparelhos, supermercados. Ela tinha tudo o que as mulheres sempre sonharam ter. Nos 15 anos após a Segunda Guerra Mundial, essa mística de realização feminina se tornou a querida e auto-perpetuadora base da cultura estadunidense contemporânea. Quando se analisa a história do feminismo, as palavras de Beth são um tanto engraçadas. 2 séculos antes, Abigail estava pedindo ao seu marido que garantisse totais direitos às cidadãs dessa nova nação. Um pedido sério. E um século antes, mulheres como Elizabeth estavam se organizando em favor do sufrágio feminino e da reforma das leis do matrimônio, novamente impedimentos graves. Mas agora, Beth estava tratando do tédio feminino em meio a todos os bens de consumo. Tenho certeza de que há mulheres pobres em vários países em desenvolvimento que gostariam de ter tais problemas. Em última análise, Beth definiu o problema que não tem nome como a voz dentro das mulheres que diz: eu quero algo mais que o meu marido, meus filhos e meu lar. Beth achou que o ativismo solucionaria o problema. Então ela fundou a Organização Nacional para as Mulheres e serviu como sua primeira presidente de 1966 a 1970. Ela também foi cofundadora do NARA, o Grupo de Ação Política pro Aborto, e o Caucus, Política Nacional de Mulheres. Mas seu ativismo teve um preço. Ao caracterizar seu casamento como baseado não em amor, mas em ódio dependente, Beth concluiu que ela não poderia mais continuar liderando mulheres para fora do deserto enquanto mantinha um casamento que destruiu seu respeito próprio. Ela divorciou-se de seu marido, Cal, em 1969. Em seu livro de memórias, Vida até Agora, publicado em 2000, ela afirmou que Cal a agrediu fisicamente durante o casamento, uma acusação que ela mais tarde suavizou em entrevistas. Indignado, seu ex-marido criou um site para refutar as acusações. Ele escreveu: eu não vivi 80 anos de uma vida honrada para tê-la arruinada por uma mulher louca. Estou divorciado há 30 anos e ela ainda me persegue e perturba a minha vida. Embora continuasse a se identificar como feminista, Cal disse: eu não aconselharia uma pessoa a se casar com uma. Apesar dessa confusão e da forma como ela desprezou o casamento enquanto jovem feminista, Beth modificou sua perspectiva quando mais velha. No tributo póstumo publicado por Christian, o apoio de Beth ao casamento era evidente. Sua persona pública autoritária, às vezes indelicada, dava poucas pistas da Beth mais branda da vida privada, a qual expressou orgulho de seus 3 filhos e 9 netos. A avó sempre coruja, Beth aventureira, planejou levar cada um deles em uma viagem. No ano, ela e seu neto mais velho viajaram para Cuba. Mais tarde, ela e outro neto foram andar de balão na França. Ela chamou o fracasso de seu próprio casamento de talvez seu maior arrependimento numa entrevista para o Monitor. Eu acredito no casamento. Penso que a intimidade, o vínculo e as famílias têm valor. Expressando a esperança de que seus netos se casem e tenham filhos, ela disse: famílias são algo ótimo.
Quando ela morreu em 2006, Betty foi aclamada pelo Correio de Washington como a defensora feminista e autora cujo primeiro e intenso livro, A Mística Feminina, impulsionou em 1963 o movimento contemporâneo pelas mulheres e, como resultado, transformou permanentemente o tecido social dos Estados Unidos e de países ao redor do mundo. Betty sempre será ligada à segunda onda do feminismo, um movimento geralmente visto como alcançando seu auge na década de 1970 e declinando por volta de meados da década de 1980. Uma terceira onda, não tão bem documentada na grande imprensa, surgiu no início da década de 1990, como reação ao que foi percebido como a versão da mulher branca e de classe média alta da segunda onda. Mais difícil de documentar enquanto movimento, a influência da terceira onda pode ser mais bem vista na cultura pop. A influência inicial das bandas, os vídeos de mulheres sedutoras de corpos malhados e roupas curtas, a cultura vulgar evidenciada por jovens usando camisetas do coelho da Playboy e academias suburbanas oferecendo aeróbica de pole dance. Examinaremos com mais detalhes a terceira onda do feminismo no capítulo 7. As lentes da sabedoria. A vida de Elizabeth, Simone e Betty alcança todas as três ondas do feminismo. Ainda assim, o relacionamento delas com os homens foi causa de grande arrependimento ou de antipatia póstuma. Essas mulheres impetuosas e bem articuladas exigiram muita atenção para suas ideias. Mas como devemos julgar seus legados? O apóstolo Tiago nos oferece este claro e razoável método de avaliação. Quem entre vós é sábio e inteligente, mostre em mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça para os que promovem a paz. Tiago 3, do verso 13 ao 18. Inveja, sentimento faccioso, confusão e toda espécie de coisas ruins caracterizam a falsa sabedoria. Mas pureza, paz, indulgência, correto pensar e misericórdia, virtudes que levam à colheita de bom fruto e à retidão na vida daqueles que buscam tal sabedoria, caracterizam a sabedoria do alto. Como diz o ditado, o pensar correto leva a um viver correto. Esperançosamente isso foi e continuará sendo evidente em todas as histórias pessoais apresentadas neste livro. Mas se o viver correto for o nosso único recurso, logo descobriremos que ninguém o satisfaz completamente. Não é sábio nos comparar aos outros. A experiência humana não pode ser o nosso padrão, porque ela é falha e incompleta. A fim de ter os bons frutos listados acima, precisamos considerar sua fonte,
Deus. Simone, Beth e Elizabeth foram mulheres brilhantes e inteligentes. Supõe-se que eram boas em observar situações e descrevê-las, mas elas estavam compreendendo sua condição corretamente? Simone empregou grande esforço para categorizar a dinâmica entre homem e mulher, concluindo que as mulheres têm sido postas no relacionamento de contínua opressão por parte dos homens, que as relegam como sendo o outro deles. Mas, em sua análise, Simone se esqueceu do verdadeiro absoluto, o verdadeiro sujeito, Deus. Nós, homens e mulheres, semelhantemente, somos todos o outro em relação ao um que nos criou. Deus é essencial. Nós somos os incidentais e não essenciais. A história não é o conto de nossa insignificante realização. Ela é o conto da atividade redentora de Deus em nós e entre nós. Redentora, usei essa palavra propositadamente porque ela destaca o verdadeiro problema. Há uma real tensão entre o absoluto e o outro. A razão é o pecado. Nossas ações, pensamentos, atitudes e palavras pecaminosas são a razão da separação entre Deus e os seres humanos. O pecado também nos separa uns dos outros. Precisamos ser redimidos das consequências do pecado, a ira e o julgamento justo de Deus, para experimentar a verdadeira liberdade. Ser homem ou mulher não é o problema. De fato, quando Deus criou o homem e a mulher, ele disse que era muito bom. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Gênesis 1, 26 a 27 e 31. A masculinidade e feminilidade são ideia e criação de Deus. Há algo que reflete Deus em cada sexo. Então, os homens, enquanto classe de gênero, não são o problema biblicamente falando. O real problema é que um homem certa vez permaneceu ao lado de sua esposa enquanto ela ouvia o inimigo de Deus questionar sua autoridade, sua bondade e seus limites. O homem não interveio de forma nenhuma. Ao invés disso, ele agiu como um monumento à passividade. Sua única ação foi comer o fruto proibido que sua esposa lhe deu. Da parte dela, a mulher conhecia os limites preservadores da vida que o Senhor Deus havia estabelecido, mas em sua busca por ser como Deus, ela violou esses limites, julgou pecaminosamente os motivos e as ordens de Deus e sucumbiu à sua própria análise da situação. Aquilo sobre o que ela pôs seus olhos, isso ela desejou. Desprezando a autoridade, ela estendeu a mão para aquilo que não lhe tinha sido dado, e seu esposo a acompanhou imediatamente. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus:
dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Gênesis 3, 1-6. O resultado dessa decisão momentânea é o mundo em que você e eu vivemos. Um mundo repleto de egoísmo, orgulho e ira que resultam em conflito, morte e decadência. Quando Adão e Eva pecaram, eles renunciaram à vida no sossego do jardim do Éden. Eles trocaram a comunhão desimpedida com Deus pelas maldições do conflito marital, do parto doloroso, da fadiga vã da morte e, mais importante, da separação de Deus. Eles foram os primeiros a pecar, mas nós não somos diferentes. Essa passagem nos ensina que as mulheres realmente têm um problema. Mas ele não é o homem, é o pecado. O pecado deforma tudo, inclusive o bem que Deus planejou ao criar homem e mulher. As mulheres pecam contra os homens e os homens pecam contra as mulheres, e todos pecam contra Deus e não alcançam seu padrão de santidade e perfeição. O pecado é a razão por que os homens têm oprimido as mulheres e as mulheres têm usurpado os homens. O pecado é a razão para a inveja, o sentimento faccioso, a confusão e toda espécie de coisas ruins que caracterizam a falsa sabedoria. O pecado é a razão por que precisamos de um Salvador. Quando Abigail Adams escreveu que todos os homens seriam tiranos se pudessem, suas palavras foram provavelmente uma mistura de julgamento pecaminoso de sua parte, todos os homens, e de um preciso entendimento do pecado em geral. Como um movimento, o feminismo surgiu porque pecados foram cometidos contra as mulheres. Penso que esse é um argumento justo, mas o feminismo também surgiu porque as mulheres pecaram em resposta. Este é um problema humano clássico. Pecadores tendem a pecar em resposta a pecados cometidos contra eles. A gloriosa esperança que temos é que Cristo veio nos resgatar da espiral do pecado e da resposta pecaminosa. Somente o Evangelho pode diagnosticar com precisão as questões de ambos os lados e oferecer tanto as boas novas do perdão de nossos pecados, quanto a restauração de nosso relacionamento, primeiro com Deus e então uns com os outros. Essa é a verdadeira libertação para as mulheres e homens. Os homens são uma escória. No capítulo anterior, observamos a história de líderes feministas que culparam os homens pelos seus problemas. Aqui está a história de minha amiga Emma, que tinha muitas razões para desconfiar dos homens e ainda assim, através do Evangelho, foi capaz de responder de maneira diferente. Você pode estar numa situação similar e pensando como é possível aplicar a sabedoria que vem do alto, a qual é pacífica e misericordiosa. Tiago 3, 13-18. Espero que a história de Emma encoraje você sobre o fato de que a graça de Deus não é apenas um conceito, mas é uma força poderosa para a mudança real. Emma,
Poderia ouvir a briga começar no cômodo ao lado. Ela tampou os ouvidos, tentando bloquear o som da raiva. Era sempre difícil suportar, mas desta vez, no concerto do conflito, uma nota soou diferente. Era o medo. Emma percebeu que sua mãe estava em perigo real. Abrindo a porta do quarto dos seus pais, Emma viu sua mãe com os olhos fixos no marido enquanto ele levantava a arma na direção dela. Avaliando a situação, Emma tomou uma medida corajosa para uma pequena menina de 14 anos. Ela correu para entre os seus pais, empurrou sua mãe e começou a gritar para que ela saísse do quarto. Um surto de adrenalina passou por Emma, sobrepondo todos os seus medos. Seu pai abaixou a arma, gritando para que Emma saísse do quarto. Embora ela nunca tivesse visto seu pai puxar uma arma contra sua mãe, ela não estava surpresa de que ele fizesse isso, mesmo num novo país, numa vizinhança suburbana tranquila. Foi assim que eles começaram seu casamento décadas atrás, na Jordânia. Aos 25 anos, ele havia decidido se casar com sua prima mais nova. Ele a sequestrou da escola um dia, colocando-a num carro sob a ameaça de uma arma. Ele escapou de uma barreira de tiros e casou-se com ela imediatamente após isso. Embora a avó de Emma tivesse tentado resgatar sua filha, por razões insondáveis para todos, a mãe de Emma se recusou a deixar o marido. Pouco depois do incidente da arma, Emma disse à sua mãe que nunca se casaria, porque todos os homens são uma escória. Sua mãe a repreendeu dizendo que nem todos os homens são assim. Então Emma a desafiou a citar um único casal feliz. Depois de um longo silêncio, sua mãe olhou para ela com tristeza e aceitou o argumento. Cresci numa condição em que todos os homens que eu conhecia dentro de minha própria família e meus amigos não eram confiáveis, Emma relembra. A conclusão a que cheguei era a de que os homens não eram bons. Eles eram vagabundos. Minha mãe era a pessoa forte da família. Se não fosse por minha mãe, não teríamos conseguido sobreviver financeiramente. Sem ela, não teríamos comida para comer nem casa para morar. Meu pai gostava de parecer como se fosse aquele que sustentava a família, mas minha mãe era a coluna vertebral. Ela procurava garantir que dinheiro entrasse em casa. Ela até mesmo dirigia os negócios dele enquanto ele assistia à TV no cômodo de trás. Emma tinha 10 anos quando sua família emigrou da Jordânia para os Estados Unidos. Ela cresceu numa família nominalmente religiosa, mas não sabia muito sobre sua própria religião, que tem suas raízes numa seita islâmica. Durante seu primeiro verão nos Estados Unidos, Emma encontrou uma salva-vidas na piscina do condomínio, uma jovem que falava sobre Jesus Cristo para o grupo de crianças pequenas que estava sempre por ali. Emma nunca tinha ouvido falar de Jesus antes. Fascinada, ela começou a chegar mais cedo para ajudar a limpar a piscina e organizar um estudo bíblico com a salva-vidas. Quando descobriram isso, os pais de Emma ficaram furiosos. Eles estavam bravos com a salva-vidas, convencidos de que sua filha tinha sofrido uma lavagem cerebral. Eles ameaçaram Emma a voltar para a Jordânia e morar com sua avó. Mas Emma estava firme em seu compromisso. Eles estavam tentando me falar sobre o Deus deles. Então eu disse: se o Deus de vocês fosse real, vocês teriam me falado sobre ele antes. Ela disse.
Não se prega para as pessoas sobre a religião de minha família. Você nasce nela e isso é tudo. É por isso que deixar a fé ou casar-se com alguém fora dela é escandaloso. Sua fé foi o que a encorajou a tomar uma atitude no dia em que Emma confrontou seu pai, que segurava uma arma. Eu olhei em seus olhos e disse: Papai, não tenho medo de morrer. Tudo o que sabia até então é que eu era crente e ele não. Então recusei-me a ficar intimidada, ela relembra. Emma perseverou em sua fé e até mesmo convenceu seus pais a permitir que ela frequentasse uma faculdade cristã. No seu terceiro ano, ela encontrou um rapaz chamado Chase. Eles logo se tornaram amigos, mas ela não permitiu que ele ultrapassasse a linha para tentar o namoro. A amizade cresceu por vários anos até que Emma foi embora para a pós-graduação. A fim de estudar aconselhamento, ela havia se afeiçoado a Chase por essa época, a ponto de confiar nele. Então essa amizade próxima a confundiu. Emma lançou-se nos Estados Unidos e começou a trabalhar em casos de trauma, pós-estupro e abusos sexuais. Infelizmente, esse trabalho apenas fortaleceu sua visão negativa sobre os homens. Felizmente, ela começou a frequentar uma igreja próxima à sua escola, onde seus preconceitos e as lacunas em sua doutrina cristã foram corrigidos. A essa altura, eu precisava desesperadamente de uma perspectiva bíblica para todo o pecado que eu estava vendo. Emma diz: não era apenas minhas irmãs ou amigas tendo seu coração partido por namorados infiéis. Não era apenas meu pai sendo abusivo e preguiçoso, nem apenas a promiscuidade do meu irmão. Agora eu estava lidando com crianças que haviam sido sexualmente abusadas e mulheres que haviam sido estupradas. Eu estava cada vez mais desconfiada, então foi a bondosa provisão de Deus que me levou a uma igreja onde eu estava sendo instruída biblicamente. Apesar de ser cristã desde os meus 10 anos de idade, eu não tinha uma visão mais completa. Até aquele ponto eu tinha sempre estado em igreja onde as mulheres tinham personalidade forte e os homens eram ausentes ou passivos. Não havia visto homens liderarem sem pecaminosidade, dominarem suas famílias. Quando Emma começou a trabalhar de babá para a família de seu pastor, ela pôde ver como ele vivia, o que ensinava e como cuidava de sua família. Ela se juntou a um grupo pequeno em sua igreja, onde se tornou amiga de vários casais e viu casamentos que eram saudáveis e honravam a Deus. Finalmente, ela teve fé para se casar. Emma e Chase casaram-se menos de 2 anos depois. Agora eles têm 3 filhos e Emma treina mulheres em sua igreja a aconselharem outras mulheres que são vítimas de abuso ou trauma. Uma coisa é observar e descrever um problema, outra coisa é interpretar um problema. Emma diz: várias pessoas podem ser muito boas em descrever um problema e rotular um conjunto de comportamentos, mas onde elas podem errar é no entendimento das questões que são a raiz de um problema. Nosso problema é a nossa natureza caída, é o pecado. Precisamos conhecer a nossa inclinação, a qual precisava da cruz de Cristo. Eu agradeço a Deus por ter começado a ir a uma igreja onde os fundamentos bíblicos estavam sendo apresentados na mesma época em que comecei a trabalhar nesses casos de abusos. Ter toda aquela informação sem um arquivo que a categorizasse,
aquela perspectiva bíblica. Teria sido muito difícil, até mesmo perigoso para mim. O pai de Emma faleceu no ano passado. Ela passou os últimos meses da vida de seu pai cuidando dele, enquanto o câncer o enfraquecia. Ela orou por ele constantemente e também se certificou de que ele ouvisse o Evangelho muitas vezes antes de morrer. Ele não estava tão resistente ao Evangelho à época em que faleceu, mas ela permanece incerta sobre a condição espiritual dele. Entretanto, ela considera uma vitória em Cristo ter sido capaz de perdoá-lo e ajudá-lo até a sua última hora na terra. Essa misericórdia pacificadora é o fruto da sabedoria que vem do alto.